Começarmos nossa conversa explicando esse termo, não é? Alienação parental. O que significa? Alienação parental nada mais é do que a programação mental de uma criança. Isso é o que está descrito na lei. Então, a interferência psicológica dessa criança para que, de alguma forma, ela repudie o genitor, o outro genitor. Então, tecnicamente, o guardião, aquele que tem contato com a criança, mais contato com a criança, ele programaria, em tese, a mente dessa criança para repudiar o genitor que não é o guardião. Então, de uma maneira bem simples, é isso que Gardner criou há alguns anos atrás, lá em meados da década de 80. Richard Gardner foi um médico que toda a sua carreira ele desenvolveu essa teoria, ele defendia homens, na maioria das vezes, pedófilos, homens abusadores de mulheres, e ele atuava nos tribunais americanos defendendo esses homens. Então, ele desenvolveu toda essa teoria foi acolhida, né? Foi utilizada como base para a criação da lei de alienação parental. Doutora? Desculpa, eu discordo do doutor, eu ajudei a fazer a lei, né? As pessoas fazem uma grande confusão. Efetivamente, o médico americano Richard Gardner, ele trouxe um conceito do que é síndrome de alienação parental. Esse conceito, isso foi lá na década de 80, ele foi se reformulando, não se fala mais de síndrome. Existiu, sim, uma série de pessoas contrárias ao Gardner, não pelo fenômeno que ele descreveu, mas porque ele falava que isso era uma síndrome. O que é uma síndrome? Conjunto de sintomas que você observava no homem, na mulher e na criança, e com o tempo observou-se que a gente não consegue encontrar em todos os casos aquele conjunto de sintomas. Então, abandonou a teoria de síndrome e passou a falar de alienação parental. A questão é que a nossa lei não trata de alienação parental. Quando você olha no artigo 2º, a nossa lei fala de atos de alienação parental, ou seja, aqueles atos que têm o potencial de fazer com que a criança venha a recusar ou venha a deixar de conviver com seus dois genitores. Então, inclusive no artigo 6º, ele fala que, havendo atos de alienação parental ou qualquer outro ato que faça com que se quebre aquele vínculo com um dos seus dois genitores, a lei deve ser aplicada, né? Então, assim, só para tirar, tanto é que agora o projeto de lei que está pedindo a revogação da lei, o próprio Magno Malta, ele fala que a nossa lei se afastou da síndrome da alienação parental, que a nossa lei não trata da síndrome. Sim, aí essa lei, né, se explicar essa questão do termo, a nossa lei de alienação parental surge em 2010, é criado em 2010. Isso. A partir de qual demanda, qual era a necessidade para a criação dessa lei? Na verdade, existia ali um grupo de homens, um grupo masculinista, de pais. Discordo também da doutora em dizer que a lei não tem nenhuma referência à síndrome, porque tem. E como é que eu posso afirmar isso? É muito simples. Todo projeto de lei tem um texto de justificação. Então, existe uma justificativa para uma lei ser criada. A lei de alienação parental teve um texto de justificação, e nesse texto é expresso a menção a Gardner, é expresso a menção à síndrome da alienação parental, logo, essa lei foi criada com fundamento na síndrome. Esse grupo de homens, grupo de pais, né, eu particularmente vejo como uma forma de revide, na verdade, esses grupos masculinistas, porque 2 anos do projeto, 2 anos antes do projeto, veio uma lei muito importante no nosso país, chama Lei Maria da Penha. Então, curiosamente, logo 2 anos após, se criou, então, esse projeto para criar a alienação parental, para criar a lei de alienação parental. Então, foram grupos de homens que criaram essa lei, sem nenhum debate com mulheres, sem nenhum debate com a sociedade civil, no sentido mais amplo. Doutora Sandra participou, então, né, da elaboração da lei. Por quê? Com qual necessidade? O que estava faltando para a criação? Então, qual era a realidade do Poder Judiciário antes de 2010? A realidade era ninguém incentivava, ninguém
tratava do direito da criança em conviver com os seus dois genitores. Então, era uma coisa muito normal no Poder Judiciário brasileiro que uma mãe ou um pai, porque essa lei não é feita de homens contra mulheres, eu mesmo tenho hoje quase metade dos casos homens e mulheres que são alienados, né, que sofrem esse problema. Então, a realidade brasileira era da não permissão com que a criança convivesse com os dois. Então, eu tinha uma legislação que não privilegiava essa convivência com os dois. Sendo necessário, nós optamos em fazer uma lei de atos de alienação parental, ao invés de seguir, por exemplo, a legislação dos Estados Unidos, que eles falam, aquele genitor que não permite com que a criança conviva com o outro, independente do motivo, ele vai ser punido. A nossa intenção não foi essa. A nossa intenção foi, olha, vou fazer uma lei, inclusive, para poder ensinar a sociedade e o Poder Judiciário de que o direito da criança é primordial. O artigo 3º, fui eu que fiz o texto. A gente precisava trazer uma coisa que era óbvia. A criança tem o direito de conviver com seus dois genitores e qualquer ato que venha a ser utilizado por homens e mulheres machucados, porque no divórcio eles estão machucados, homens e mulheres, pais e mães não fazem isso para prejudicar ninguém, eles estão machucados, vivendo uma situação horrível naquela época, e que eles precisavam ser alertados. Então, a sociedade ser alertada, o Poder Judiciário ser alertado, que a criança precisa ser defendida.